Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente nas Escrituras Sagradas, explorando com atenção cada palavra, cada símbolo e cada profecia que pode estar diretamente ligada a um dos eventos mais impactantes para o mundo cristão, a morte de um Papa. Vamos investigar o que a Bíblia realmente diz sobre esse acontecimento e por que ele desperta tanto mistério, medo e especulação entre teólogos, estudiosos e fiéis ao redor do mundo. Você já se perguntou se há uma conexão direta entre a partida de um líder espiritual tão influente e os sinais profetizados no Apocalipse? Será que estamos diante de uma peça-chave no grande quebra-cabeça do fim dos tempos? As Escrituras estão cheias de pistas e nós vamos analisar algumas das mais surpreendentes e pouco comentadas. Ao longo deste vídeo, vamos cruzar dados históricos, profecias milenares e acontecimentos recentes que parecem se encaixar perfeitamente em um roteiro já escrito há milhares de anos. Nada será por acaso. Tudo será examinado com profundidade e responsabilidade para que você tire suas próprias conclusões. Estaríamos, enfim, vivendo o prelúdio da grande tribulação descrita por João na ilha de Patmos? Ou seria apenas mais um capítulo da longa história da humanidade? Prepare-se para uma jornada reveladora, intensa e, acima de tudo, transformadora. O que você está prestes a descobrir pode não apenas mudar a sua visão de mundo, mas também impactar sua vida espiritual de forma definitiva. Ao longo da história, os papas sempre ocuparam um papel central dentro da fé cristã, especialmente no contexto da Igreja Católica. Desde os primeiros séculos do cristianismo, esses líderes religiosos foram considerados sucessores diretos do apóstolo Pedro, a quem, segundo a tradição, Jesus teria confiado a missão de edificar a sua igreja. Com o passar dos séculos, a figura do Papa passou a ser vista não apenas como uma autoridade eclesiástica, mas como um verdadeiro símbolo da presença divina na Terra, guiando bilhões de fiéis espalhados pelo mundo. Para muitos, o Papa é o elo entre o céu e a terra, alguém capaz de interpretar a vontade de Deus e conduzir o rebanho cristão pelos caminhos da fé. Mas essa visão tão elevada levanta uma pergunta instigante. Será que a Bíblia realmente previa a existência e a importância desses líderes? Ou seria essa uma construção histórica e institucional que se desenvolveu ao longo do tempo? Além disso, um ponto ainda mais polêmico e misterioso precisa ser levantado. A morte de um Papa teria algum significado profético? Existem passagens nas Escrituras que possam apontar para eventos espirituais ou apocalípticos relacionados à queda de uma figura tão influente? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessas questões, cruzando referências bíblicas, profecias e fatos históricos para entender se, de fato, a Bíblia já nos alertava sobre o papel e o impacto da morte de um Papa no cenário espiritual global. No livro do Apocalipse último da Bíblia, somos apresentados a uma série de visões repletas de simbolismo profundo. A besta que emerge do mar, a grande prostituta vestida de púrpura e escarlate os reis da terra, que se corrompem com ela, e uma cidade enigmática edificada sobre 7 montes. Essas imagens têm sido objeto de debates intensos entre teólogos, historiadores e estudiosos da escatologia cristã ao longo dos séculos. Um dos pontos mais discutidos é a identidade dessa cidade sobre 7 montes, mencionada no capítulo 17, versículo 9. A interpretação mais recorrente entre os estudiosos aponta para Roma, não apenas por sua geografia literal, construída sobre 7 colinas, mas também por seu papel central na história e na religião ocidental. Roma, que foi o coração do Império Romano, transformou-se com o tempo na sede do catolicismo, abrigando o Vaticano, onde o Papa exerce sua autoridade espiritual sobre milhões de fiéis ao redor do mundo.
A conexão entre a cidade descrita no Apocalipse e Roma parece, portanto, ir além de uma simples coincidência geográfica. Ela sugere uma crítica velada, talvez até profética, ao poder religioso e político concentrado em um único lugar. A figura da grande prostituta, por exemplo, tem sido interpretada por alguns como uma metáfora da corrupção espiritual institucionalizada. Será que o Apocalipse, com sua linguagem simbólica, está nos convidando a refletir sobre as alianças entre fé, poder e política? Estaria o autor do texto, João, fazendo uma denúncia velada ao império da sua época ou projetando uma advertência atemporal? Coincidência ou não, o paralelismo entre a Roma antiga, a Roma papal e a cidade apocalíptica é, no mínimo, intrigante. Vamos voltar aos escritos de João no Apocalipse. No capítulo 17, ele nos apresenta uma visão profundamente simbólica e carregada de mistério. Uma mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas montada sobre uma besta de cor escarlate, repleta de nomes de blasfêmia. Essa figura enigmática é chamada de Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. A imagem da mulher representa, para muitos estudiosos e intérpretes das Escrituras, muito mais do que um personagem literal. Ela simboliza um sistema corrompido, uma estrutura de poder que mistura religião, política e dominação espiritual. Um detalhe que chama bastante atenção é o fato de que ela está sentada sobre 7 montes, o que levou muitos a fazerem uma associação direta com a cidade de Roma, tradicionalmente conhecida como a Cidade das 7 Colinas. Seria essa mulher uma referência velada a uma grande instituição religiosa baseada em Roma? Para diversos teólogos e intérpretes proféticos, a resposta é sim. Nesse contexto, surge uma pergunta instigante. Se essa figura representa um sistema que se aproxima do seu fim, será que eventos marcantes como a morte de um papa poderiam ser interpretados como sinais dessa queda iminente? Estaríamos, talvez, presenciando não apenas o fim de uma liderança religiosa, mas o colapso de um modelo espiritual dominante? Mais ainda, será que esse colapso abriria caminho para uma nova era de despertar e reforma espiritual em escala global? Essas reflexões, embora polêmicas, ganham força à medida que muitos buscam entender os eventos do presente à luz das profecias do passado. Durante séculos, o papado foi marcado por uma sucessão contínua de líderes da Igreja Católica, cada um deixando sua marca espiritual e política na história. No entanto, nos tempos modernos, algo parece ter mudado. As conexões entre profecias antigas e eventos globais passaram a despertar maior atenção, alimentando teorias e questionamentos que antes estavam restritos a círculos específicos. Um dos marcos mais emblemáticos dessa nova era foi a surpreendente renúncia do Papa Bento XVI em 2013. Um acontecimento raro que não se via há mais de 600 anos. Esse gesto histórico gerou inúmeras especulações sobre os reais motivos por trás da decisão. Alguns acreditando em pressões internas, outros apontando para sinais proféticos. Em seguida, a escolha de seu sucessor, o argentino Jorge Mário Bergoglio, que adotou o nome de Papa Francisco, deu início a uma nova fase para a Igreja. Sua origem sul-americana já foi por si só um símbolo de mudança. Mas foi seu discurso ousado, suas posições mais progressistas e sua abertura ao diálogo interreligioso que realmente causaram impacto. Papa Francisco tornou-se uma figura polarizadora, amado por muitos, criticado por outros. Ele buscou reaproximar a Igreja das questões sociais, ambientais e políticas, falando sobre pobreza, migração e até mudanças climáticas. Além disso, intensificou o diálogo com líderes de outras religiões, promovendo gestos de reconciliação e paz. Com isso,
Cresceu a ideia de que seu papado representa mais do que uma liderança religiosa. Seria um movimento em direção a uma nova ordem espiritual e talvez até global. Muitos acreditam que a figura do Papa atual está diretamente ligada ao cumprimento de uma antiga e enigmática profecia atribuída a São Malaquias, um monge irlandês do século XII. Segundo registros históricos, São Malaquias teria recebido visões durante uma viagem a Roma, onde escreveu uma lista profética contendo lemas e descrições simbólicas de todos os papas que governariam a Igreja até o fim dos tempos. Essa lista, composta por 112 frases enigmáticas, tem intrigado estudiosos, fiéis e curiosos por séculos. O que chama a atenção é que, de acordo com a profecia, o Papa atual seria o último da sucessão, aquele que guiaria a Igreja durante a chamada Grande Tribulação, marcada por perseguições, conflitos e até a destruição de Roma. Muitos apontam paralelos entre os desafios enfrentados pelo Vaticano hoje e os presságios descritos por Malaquias. Guerras, crises internas, escândalos e o declínio da fé em várias partes do mundo contribuem para a sensação de que algo maior está por vir. Seria tudo apenas coincidência? Ou estaríamos realmente diante do cumprimento literal de uma visão profética com mais de 800 anos? A dúvida permanece no ar, alimentando teorias e debates intensos entre teólogos, historiadores e estudiosos do oculto. Afinal, se a profecia estiver certa, estaríamos vivendo os últimos capítulos de uma era milenar da Igreja Católica. Coincidência ou um sinal claro do que está por vir? Agora, imagine esse cenário. O Papa atual falece de forma repentina. O mundo entra em choque, manchetes dominam os noticiários, vigílias são realizadas em todos os continentes. Líderes políticos e espirituais das mais diversas crenças, muçulmanos, judeus, hindus, budistas, evangélicos e até ateus, expressam condolências públicas. A Praça de São Pedro se enche de fiéis e curiosos. Um novo conclave se forma, como manda a tradição secular da Igreja Católica. Mas dessa vez, algo inédito começa a tomar forma. No meio das deliberações, surge uma proposta surpreendente. Por que não escolher um líder que represente toda a humanidade e não apenas os católicos? A ideia se espalha como fogo em palha seca. Líderes globais veem nisso uma oportunidade de união, uma forma de promover a paz mundial em tempos tão divididos. Após dias de debates intensos e movimentações políticas discretas, um nome é escolhido. Um homem carismático, sábio, eloquente, aparentemente sem filiação religiosa estrita. Ele é apresentado ao mundo como o novo guia espiritual global, uma espécie de Messias moderno, símbolo da união entre os povos. Discursos emocionantes são transmitidos ao vivo. As multidões vibram. Mas, por trás dessa fachada de esperança e tolerância, há algo oculto. Há interesses que não são revelados. E aos poucos, sinais inquietantes começam a surgir. Em Apocalipse capítulo 13, o apóstolo João relata uma visão impactante que marca profundamente a narrativa profética do livro. Ele descreve o surgimento de uma besta que sobe do mar, uma figura simbólica carregada de poder e mistério. Essa besta não surge de forma tímida ou discreta, mas já recebe autoridade para governar sobre todas as tribos, povos, línguas e nações. Ou seja, sua influência é global, atravessando fronteiras, culturas e sistemas. As pessoas ao redor do mundo se impressionam com ela, a admiram e até a adoram, reconhecendo seu poder aparentemente imbatível. A besta representa um sistema ou liderança de grande força política e espiritual, que desafia diretamente os valores de Deus. Em seguida, João vê surgir uma segunda besta, desta vez vindo da terra, que atua como uma espécie de aliada ou porta-voz da primeira.
Essa segunda figura realiza grandes sinais e maravilhas, chegando ao ponto de enganar muitos com seus prodígios sobrenaturais. Seu objetivo é claro: fazer com que todos, grandes e pequenos, livres e escravos, prestem culto à primeira besta. Ela impõe adoração e promove um culto obrigatório à autoridade da primeira, utilizando estratégias de manipulação e poder espiritual corrompido. Essa dupla representação do mal cria um cenário de grande tensão espiritual, onde a verdade e a mentira estão em constante conflito. A visão de João, apesar de simbólica, carrega uma mensagem forte sobre discernimento, fidelidade e resistência. O capítulo 13, assim, nos alerta sobre sistemas que se levantam contra os princípios divinos e nos convida à vigilância constante. Muitos estudiosos interpretam a segunda besta mencionada no livro de Apocalipse como uma figura de autoridade religiosa, cuja principal função é apoiar e legitimar o domínio da primeira besta, geralmente associada a um sistema político ou governamental autoritário. Essa segunda besta, descrita como tendo 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falando como um dragão, representa uma liderança que aparenta ser pacífica e espiritual, mas que, na verdade, serve aos interesses do poder dominante. Essa dualidade tem levado muitos teólogos e estudiosos de escatologia a sugerirem que ela simboliza uma figura religiosa global, talvez até ligada ao cristianismo, que irá desempenhar um papel central na unificação das religiões em nome da paz e da ordem mundial. Com isso surgem especulações. Será essa figura o novo Papa? Ou talvez um líder religioso carismático que surgirá após a morte de um Papa influente? Essas perguntas inquietam muitas pessoas que acompanham os eventos mundiais com um olhar profético. A crescente aproximação entre diferentes líderes religiosos, os esforços ecumênicos e as declarações globais sobre a necessidade de uma fé unificada para alcançar a paz são vistos por alguns como sinais claros de que o cenário está sendo preparado. Além disso, o uso da tecnologia para controle de massas, os avanços em inteligência artificial e a globalização de valores espirituais contribuem para reforçar a ideia de que o palco está sendo montado para o surgimento de uma liderança religiosa que terá influência mundial. Estaríamos, então, mais próximos do cumprimento dessas profecias do que imaginamos? Os sinais do fim dos tempos estão se intensificando diante dos nossos olhos. Basta olhar ao redor. Crises econômicas devastando nações inteiras, guerras que reacendem antigas rivalidades geopolíticas, desastres naturais em escalas cada vez mais alarmantes, pandemias que paralisam o mundo e deixam um rastro de medo e incerteza. Além disso, a ascensão da inteligência artificial está reformulando todos os aspectos da sociedade, desde o trabalho até as relações humanas, enquanto os sistemas de vigilância global se tornam cada vez mais sofisticados, comprometendo a privacidade individual. Ao mesmo tempo, as moedas digitais ganham força, abrindo caminho para um sistema financeiro centralizado e potencialmente controlador. E agora, um novo marco. A morte do líder espiritual mais influente do planeta, o Papa, abala o cenário religioso global. A Bíblia nos alerta que, antes do retorno de Cristo, haveria um período marcado por apostasia, confusão doutrinária e proliferação de falsos ensinamentos. Essa perda pode abrir espaço para um movimento que, embora pareça promover união e avivamento, pode ser uma grande ilusão. Um falso ecumenismo pode surgir, onde a verdade bíblica é diluída em nome da paz e da harmonia entre religiões. Essa falsa paz pode ser o prelúdio de uma grande enganação espiritual, preparando terreno para eventos ainda mais sombrios. É tempo de vigilância, discernimento e firmeza na fé.